No vídeo de hoje, um álbum dos Jethro Tull, que foi uma resposta aos críticos depois deles falarem que o álbum Aqualung era um álbum conceitual, coisa que irritou muito o Ian Anderson. Estou falando desse álbum aqui, ó. Jethro Tull, Thick as a Brick, nessa edição de aniversário de 50 anos. Muita história legal sobre esse álbum e o interior dele que é muito bacana, que a gente vai ver no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Thick as a Brick dos Jethro Tull, esse álbum que completou 50 anos agora em 2022, numa edição belíssima, que eu vou mostrar para vocês o interior dele no final do vídeo, mas antes nós precisamos contar um pouquinho da história desse álbum. Vamos voltar ali ao ano de 1971, quando foi lançado o álbum Aqualung, aquele famoso álbum, né, que tem vários hits ali, né, My God, Aqualung, Cross-Eyed Mary, Locomotive Breath, que inclusive tem aqui no canal. Se você perdeu o vídeo de Aqualung, eu vou deixar o link na descrição e no card aqui acima. Bom, quando o álbum Aqualung saiu, a crítica resolveu dizer que era um álbum conceitual. E aquilo ali irritou profundamente Ian Anderson. Ian Anderson, então, durante a turnê do Aqualung, resolveu pensar ali a respeito sobre essa tal crítica, né, dizendo que era um álbum conceitual, e pensou em escrever o próximo álbum como sendo um álbum conceitual de verdade. Mas antes disso ele pensou assim, mas eu não vou escrever um álbum conceitual como as bandas de rock progressivo da época estavam fazendo, né? Como Genesis, Emerson Lake and Palmer, o próprio Yes. Então ele resolveu escrever um álbum conceitual como uma sátira nos moldes de Monty Python, né? Que ele era um grande fã ali da série Monty Python, né? Começando ali pela letra da música, que ele disse que era um poema de uma criança de 8 anos, né? Um garoto prodígio, que tinha escrito um poema que tinha sido rejeitado num concurso de poesia, né? O nome do garoto era o Gerald Bostock. Bom, então ali já começava a sátira dizendo que a letra era de um garoto e não dele, né? Bom, o que aconteceu foi que, na verdade, ele não tinha a intenção de escrever uma peça única como foi esse álbum, né? Ele escreveu vários pedaços e depois resolveu escrever pequenas músicas para servir de elo de ligação. Mas para isso, durante a turnê do Aqualung, no finalzinho ali da turnê, a partir de outubro, ele começou a tocar um trecho de Thick as a Brick no show já. Então a segunda parte ali da música ele já começava a tocar nos shows para testar, né? E também havia uma música chamada Tomorrow Was Today, que também foi tocada durante a turnê do Aqualung. E essa música estava cotada para aparecer no Thick as a Brick, mas que não entrou. Ela só apareceu numa edição bônus do álbum War Child e também numa versão que saiu pela Record Store Day de um álbum chamado War Child 2, que em breve eu vou trazer aqui para o canal também, esses dois álbuns do Jethro Tull. Bom, então essas duas músicas estavam sendo tocadas ali a partir de outubro de 71, durante a turnê do Aqualung, e exatamente a turnê do Aqualung acabou ali em novembro, e aí a banda tirou 2 semanas para ensaiar um novo material. Bom, o próprio Ian Anderson só tinha só essas duas músicas, e durante essas 2 semanas ele começou a escrever o restante do material para a banda poder ensaiar. Então foram 2 semanas de ensaio, entraram em estúdio, foram 2 semanas de gravação. Praticamente durante as gravações eles não tinham toda a música completa, algumas coisas foram escritas ali durante o período de gravação, e depois que eles gravaram todo o álbum, de 2 a 3 semanas depois eles tiveram ali que fazer os overdubs, a mixagem, e o álbum saiu em março de 1972. Bom, a turnê foi uma coisa de louco, porque eles tocaram o álbum na íntegra logo ali no primeiro set do show. E era uma coisa engraçada, porque começava ali o palco, ali alguns integrantes da banda vestidos ali de faxineiro limpando o palco, né? Era uma coisa engraçada, né? Um fato bem interessante. E eles tocavam a peça na íntegra, né? E a peça chegava a ter 1 hora de duração, porque tinha ali incluído solos de bateria, solos de flauta. Durante o meio do show ali, durante o meio da suíte, tocava um telefone e o Ian Anderson atendia o telefone, falava ali, né? Também eram lidos ali boletins meteorológicos no meio do show. Aparecia também alguns personagens, por exemplo, um mergulhador aparecia ali no meio do show, né? E foi assim uma coisa bem complicada os primeiros shows, porque
Como o próprio Martin Barry, o guitarrista, falou, eram muitos pedaços com passos diferentes, muita coisa para poder decorar na cabeça ali inicialmente, né? Mas que depois, ao longo da turnê, a coisa foi fluindo legal, né? Bom, esse álbum conseguiu chegar ao primeiro lugar na Billboard 200 americana e conseguiu chegar no top 5, no top 5 no Reino Unido. Então é um grande clássico hoje do rock progressivo, mas que é uma sátira ao rock progressivo, né? E é assim, eu considero esse álbum como se fosse assim o auge da carreira do Jethro Tull. É claro que eles têm outros álbuns assim também maravilhosos, como Songs from the Wood, né? Heavy Horses e o próprio Passion Play, mas para mim o Thick as a Brick é um álbum assim do auge do Jethro Tull. Bom, o interessante é que para continuar a sátira desse álbum conceitual, o Ian Anderson sugeriu à gravadora que o álbum fosse lançado como um jornal, como numa capa de jornal. A gravadora na mesma hora falou assim, não, isso é inviável, vai se tornar uma coisa muito cara. E o Ian Anderson falou que se os jornais são impressos todos os dias para a população, por que um disco não poderia ser impresso no formato de um jornal? E aí a gravadora decidiu lançar ele no formato de um jornal. Esse álbum já foi relançado várias vezes em CD, em vinil, mas essa edição de 50 anos, ela traz exatamente esse formato de jornal que eu quero mostrar para vocês. E grande parte dessas notícias que aparecem no jornal, é claro que vem a letra completa ali, né, do poema, né, de Gerald Bostock, vem ali a letra completa, também tem vários assuntos ali que grande parte deles foram escritos pelo Ian Anderson, pelo tecladista John Ivan e também pelo baixista da época, o Jeffrey Hammond. Então tem várias notícias ali absurdas, muito engraçadas por sinal, né? E que essa música Thick as a Brick, né, na sua íntegra, né, a sua música completa, ela só foi tocada inteira durante a turnê do álbum Thick as a Brick. Depois, nas turnês seguintes, eles tocaram apenas alguns pedaços ali, alguma parte editada da música, né? Até que 40 anos depois do seu lançamento, em 2012, Ian Anderson, já na sua carreira solo, decidiu fazer um álbum chamado Thick as a Brick 2, ali contando a vida adulta de Gerald Bostock, né? E durante a turnê do Ian Anderson desse álbum, ele resolveu tocar novamente na íntegra todo o álbum Thick as a Brick 1 e o álbum Thick as a Brick 2. E depois nunca mais a faixa Thick as a Brick na sua íntegra foi tocada novamente. Bom, vamos ver esse álbum por dentro, porque esse álbum é muito legal, esse jornal é muito bacana e eu quero mostrar agora para vocês. Vamos lá? Bom, então aqui está o nosso álbum Thick as a Brick dos Jethro Tull. Antes de mostrar ele por dentro, eu quero mostrar que ele vem embalado nesse plástico, que vem com esse adesivo aqui na lateral, dizendo edição de aniversário de 50 anos, e vem numa capa original de 12 páginas, essa capa original que é o jornal, né, com 12 páginas. E vem dizendo que o álbum ele foi masterizado em half speed no Air Studios em Londres pelo Steven Wilson, né, remixado pelo Steven Wilson. E o que é esse half speed? Né? É um processo de masterização que traz frequências maiores ali para o som do vinil, né? Então dá uma sonoridade muito melhor para o vinil, isso realmente é verdade, né? Bom, antes de mostrar esse encarte, eu quero mostrar o álbum para vocês. Esse álbum aqui é num vinil que eu acredito que seja de 140 gramas, não é um vinil de 180 gramas, na cor preta. E ele vem com a parte 1 da música Thick as a Brick no lado 1, e vem até aqui escrito errado o nome do personagem fictício, né? Ao invés de Gerald Bostock, botaram Bestock, né? E no lado 2 a continuação da música, permanecendo o erro do Gerald Bostock, remixado pelo Steven Wilson. Bom, vamos ver agora o vinil, o encarte por dentro. Esse encarte aqui é muito bacana, pessoal. Logo aqui, abrindo o nosso encarte, ele fica num formato de jornal de 12 por 16 polegadas, né? E é uma paródia de um jornal inglês da época, né? E ele vem com o título do jornal é The St. Clever Chronicles and Lindwell Advertiser.
e vem com a data aqui da sexta-feira, 7 de janeiro de 72. Lembrando que o álbum só foi realmente lançado em março de 72, né? Isso aí não é a data de lançamento do álbum. E logo aqui na capa já vem aqui bem grande, né? Escrito Thick as a Brick. Juiz desqualifica o Pequeno Milton no último minuto, né? Bom, Pequeno Milton é o apelido, né, do Gerald Bostock, esse garotinho que aparece aqui na capa, né? E esse artigo praticamente diz que embora o Bostock tenha vencido o concurso, a decisão dos juízes foi anulada após protestos e ameaças referentes à natureza ofensiva do poema, juntamente com a suspeita de instabilidade psicológica do rapaz. Bem bacana isso aqui, né? E aqui na capa ainda tem uma matéria onde Bostock é acusado, sem fundamento, né, de ser o pai do filho de sua amiga Júlia, de 14 anos. Então são um monte de notícias bem doidas, né? Umas notícias meio nada a ver, né? Mas são bastante engraçadas, né? Virando aqui a primeira página, a gente já se depara aqui no lado esquerdo com a parte de nascimentos, casamentos, obituários e tudo mais, né? Muito legal, né? Aí nós temos alguns anúncios aqui, né, de propaganda, né, para, como assim dizer, né? E o engraçado é que eles fazem algumas reportagens brincando com os próprios integrantes da banda e também com o próprio pessoal da equipe da banda, né, da equipe de gravação, né? Então, por exemplo, aqui abaixo nós temos esse artigo dizendo Uncle David drops in. Quem seria esse Uncle David, né? Logo aqui abaixo está dizendo Uncle David Palmer. David Palmer era o tecladista e arranjador do Jethro Tull dos primeiros álbuns, né? Que ele era acreditado apenas como uma participação, mas que depois, mais para frente, ele acabou se tornando realmente membro efetivo da banda, né? Então eles fizeram a brincadeira com ele ali. Logo aqui à direita nós já temos vários noticiários aqui muito engraçados, né? Falando de um incidente que aconteceu com spray mortal, né? Muito engraçado, é uma leitura bem legal que, se vocês quiserem, podem conferir depois lá no canal do Montana no Instagram, que eu vou deixar várias fotografias desse jornal lá. Virando aqui a página, nós temos várias outras notícias, né? Tudo notícia falsa, na verdade, né? Que eles mesmos inventaram. Como eu falei para vocês, foram notícias que foram escritas pelo próprio Ian Anderson, pelo Jeffrey Raymond e pelo John Iva, né? Depois, mais para frente, até o Ian Anderson chegou a dar algumas entrevistas dizendo que a própria capa do álbum, né, bolar esse jornal, né, levou mais tempo para ser produzido do que a própria música que eles gravaram, né? Bom, e aqui continuando, né, nós temos aqui também um anúncio aqui de férias, né, de suas férias de avião, né, e tal. Bom, aqui na parte central do jornal nós temos aqui a parte das palavras cruzadas. Aqui também a gente tem o Ligue os Pontos. Aqui nós temos abaixo aqui a grade de programação da televisão, né, dos noticiários e tudo mais, né? E aqui à direita nós temos o poema de Gerald Bostock, né? Esse poema que na verdade é a letra de Thick as a Brick, tá a letra inteira aqui na íntegra, né? Aqui abaixo a gente tem o horóscopo também. Muito bacana esse encarte, né? Coisa que o CD não proporciona pra gente, né? Já o vinil, pelo tamanho que é a capa, né? O tamanho do vinil, já proporciona um encarte muito mais bonito, muito mais cheio de detalhe, né? Bom, aqui virando a página, nós também temos uma outra brincadeira aqui, que eles fizeram com Robin Black. Robin Black foi engenheiro de som ali do álbum, né? Robin Black, que depois, mais pra frente, chegou até a produzir o álbum Born Again do Black Sabbath, né? Então aqui nós temos várias outras notícias, desenhos, fotos. Aqui ao lado à direita nós temos um artigo Do Not See Me Habit, né? de aviação do esquadrão, né? Aqui abaixo nós já temos os classificados, muita coisa bacana e engraçada, né? Virando aqui a página nós temos mais algumas outras notícias, né? A continuação do artigo Don't See Me Rabbit. Nós temos aqui algumas coisas que estão à venda, entretenimento, achados e perdidos. Muito legal, né? E aqui vem terminando o nosso jornal, as últimas páginas, né? A folha já fica mais grossa porque é o do porque já faz parte da capa do álbum, né? E aqui a última página, né?
onde tem aqui os resultados de uns jogos aqui, né, à direita, né, tem um time de futebol aqui, eu acho que é um time de futebol, mas na verdade aqui tá me parecendo que a pessoa da direita tá parecendo o Martin Barry, né? É muito engraçado isso aqui. É um jornal que vale a pena a leitura dele, é muito divertido, né? E é uma edição única, né? Porque até então todas as outras que vieram não vinham com esse jornal, né? Então essa aqui é uma grande oportunidade que as pessoas têm para ter exatamente a réplica do lançamento original de 72. Então é isso. Esse é o Thick as a Brick dos Jethro Tull nessa edição de 50 anos. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like, compartilhe para que o algoritmo do YouTube possa levar esse vídeo e os outros aqui do canal para mais e mais pessoas. Se for se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sino de notificações e também não esqueça de deixar o seu comentário, pois eu leio todos eles. Então, até o próximo vídeo. Valeu!